Floresta das Vozes Perdidas. Os bosques eram sempre silenciosos, mas naquela noite o silêncio parecia diferente. Não sei explicar. Era como se a floresta estivesse esperando, e esperando por algo. Meus passos esmagavam a trilha de terra enquanto Ryan e eu avançávamos pela mata. Era para ser uma patrulha de rotina, mas ultimamente nada parecia normal. Ryan era novo no trabalho, empolgado, cheio de perguntas. Esse lugar é incrível, cara. Disse ele, olhando para as árvores. Não entendo por que dizem que isso é assustador. Não respondi de imediato. Como explicar a sensação que me atormentava há semanas? A floresta não era apenas assustadora. Ela estava viva. Senti ela me observando. E depois de tantos desaparecimentos, eu não confiava nela. Relaxa, cara, você vai entender, murmurei. O sol começava a sumir no horizonte. Olhei para o relógio e já eram 6h45 da noite. Precisávamos voltar antes de escurecer. Era regra, sem exceções. Acelerei o passo, mas Ryan parou. O que foi? Perguntei. Ele se abaixou e tocou algo no chão. Parece sangue. Me aproximei. Sim, era uma mancha escura e fresca. Meu estômago se revirou. Relaxa, cara, deve ser de um animal. Tentei dizer com firmeza e tentando parecer confiante. Mas Ryan não me ouviu. Ele olhava para a floresta com a testa franzida. Você viu aquilo? Segui seu olhar. No começo, nada. Só as árvores e sombras. E então eu o vi. Parecia uma criança, parada na borda da mata, pequena e imóvel. Algo naquilo me deu calafrios. Ryan, espera! Mas ele já estava indo. É uma criança perdida, cara, e ele precisa de ajuda. E antes que eu pudesse impedir, ele sumiu entre as árvores. Eu devia ter ido atrás dele na hora, mas algo naquela criança me paralisou. Peguei o rádio e tentei falar com ele. Ryan, tá me ouvindo, cara? Você tá me ouvindo? Chiado. Nada. Ryan, responde. Então, finalmente, Chris, eu acho que. a transmissão cortou. Meu coração disparou. Segurei firme minha lanterna e entrei na floresta. A escuridão parecia densa, quase viva. Ryan, responde. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. E então, passos. Leves, rápidos. Ryan, Os passos pararam. Apontei a lanterna. A luz tremia em minha mão. Então, uma voz sussurrou meu nome. Chris? Mas não era Ryan. A voz parecia diferente, modificada, como se alguém estivesse tentando imitar a voz dele. Meu sangue gelou. Abaixei a cabeça e vi o rádio de Ryan. Estava no chão coberto de sangue. Algo estava ali, eu podia sentir algo ali. Mas não era ele. Eu corri. As vozes me seguiram. Eu ouvia a voz dele me chamando. Eu ouvia ele chamando por ajuda, mas eu não conseguia olhar para trás, eu só corri. Quando alcancei a trilha principal, quase caí de joelhos. Não parei até entrar na estação dos guardas florestais. Onde está Ryan? Alguém perguntou, mas eu não consegui responder. Naquela noite, fiz um relatório sobre o que aconteceu. No dia seguinte, o nome dele foi apagado da lista de patrulha. Sem investigação, sem perguntas, como se ele nunca tivesse existido. Foi aí que percebi.
A floresta não deixa sobreviventes. Depois daquela noite, tentei seguir em frente, mas não era tão simples assim. A floresta não deixava. Ela estava sempre lá nos limites da estação, escura e silenciosa, só esperando. O nome de Ryan foi removido da lista de patrulha no dia seguinte. Nenhuma busca, nenhuma explicação, como se ele nunca tivesse desistido. Mas isso não entrava na minha cabeça. Os outros guardas apenas balançavam a cabeça, como se já soubessem. Isso acontece, Cruz, disse um deles. É melhor você não fazer perguntas. Mas eu queria perguntar, queria entender, porque desde aquela noite, toda vez que eu fechava os olhos, eu ouvia as vozes, eu ouvia alguém me chamando em direção à floresta. O vento nas árvores, o farfalhar das folhas, o som dos passos atrás de mim enquanto eu estava sozinho. Eu sabia que a floresta ainda estava me observando. Mas então, depois de mais ou menos umas 2 semanas, Ryan voltou. E encontraram ele caminhando sem rumo na estrada principal, magro, muito mais magro do que eu me lembrava. Mas era ele. Pelo menos, o corpo era dele. Os médicos disseram que ele estava desidratado, desnutrido, mas fisicamente, nenhum ferimento, nenhuma marca. Só aquele olhar, os olhos arregalados, friamente fixos em algo que ninguém mais podia ver. Chamavam aquilo de olhar de 1000 jardas, um termo usado para soldados traumatizados, gente que viu coisas. Mas Ryan não era mais o mesmo. Ele não falava muito, não fazia piadas, não parecia se lembrar de nada. Em um momento que estávamos sozinhos, eu perguntei o que tinha acontecido com ele, o que ele tinha visto, como que ele ficou todo esse tempo na floresta, mas ele não respondia, apenas ficou calado. Apenas me encarou por um longo tempo e sorriu. Um sorriso pequeno, um sorriso meio quebrado. E foi aí que soube. O Ryan que voltou. Sinto que não era o mesmo Ryan que se perdeu. A pergunta que te faço é: o que aconteceu com ele nesses 12 dias? O que ele viu naquela floresta? E, mais importante, o que voltou no lugar dele? Eu cresci em Sierra Nevada, uma das regiões mais bonitas que você pode imaginar. Montanhas, florestas de pinheiros que parecem infinitas e lagos cristalinos. É o tipo de lugar que parece em cartões postais, mas viver lá é uma experiência bem diferente. Você aprende desde cedo que a natureza, por mais bela que seja, também pode ser implacável. Incêndios florestais, terremotos, nevascas e, claro, os animais selvagens. Você vive com uma constante sensação de alerta, e às vezes essa sensação é a única coisa que pode te salvar. Mas o verão em que tudo aconteceu, eu devia ter uns 16 anos nessa época. Minha prima Célia tinha acabado de voltar da faculdade e trouxe o namorado dela para conhecer a família. Eu não me lembro do nome dele, mas irei chamá-lo de Jay. Ele era um daqueles caras que adoravam se aventurar, ou pelo menos dizia que sim. Ele praticamente implorou que fizéssemos uma trilha. Ele era fotógrafo e sabia que as paisagens eram de tirar o fôlego. Então, decidimos levá-lo em uma de nossas favoritas. Uma trilha que atravessava a floresta, subindo em direção ao mirante que dava uma vista espetacular do lago Tahoe. A trilha não é fácil de encontrar. Está errada em mapas mais populares. Então, se você não conhece o lugar, provavelmente vai se perder. É por isso que ela é mais frequentada por moradores locais. Era um sábado de manhã, quando partimos, só nós três. O começo da trilha foi perfeito. O chão macio coberto por agulhas de pinheiro, o cheiro fresco da floresta e o sol filtrando pelas árvores.
Não encontramos muita gente no caminho, apenas alguns casais e alguns com cachorros. Depois de algumas horas, chegamos ao mirante. O Lago Tahoe estava lá embaixo, brilhando como um vidro sob o sol. Resolvemos dar uma parada e comemos nossos sanduíches, tiramos fotos e ficamos por lá por algum tempo, só aproveitando a paz do lugar. Foi quando ouvimos. Era um grito, mas não era um grito humano, pelo menos não exatamente. Era algo que soava terrivelmente como um grito de uma mulher em completo desespero. Eu e Célia congelamos. Jay olhou para trás, pálido. Que porra foi essa? Ele perguntou com a voz tremenda. Parece um leão da montanha. Eu respondi, tentando acalmá-lo. Era a única explicação que fazia sentido. Se você nunca ouviu um leão da montanha, deixe-me dizer. É algo que você nunca vai esquecer. É assustador. Um som que arrepia sua espinha e faz seu coração bater mais rápido. E o pior, um grito desse significa que o leão não está sozinho. Eles gritam assim quando estão brigando por território ou quando estão em um ritual de acasalamento. Nenhuma das opções é boa. Jay estava visivelmente assustado. Ele não era acostumado com a ideia de predadores à solta. Célia e eu tentamos tranquilizá-lo. Não era a primeira vez que ouvimos algo assim. Nós já tínhamos encontrado urso, cobras e outros animais perigosos. Faz parte de viver nessas montanhas. Melhor começarmos a descer, disse Célia. Concordei. Começamos a recolher as coisas e descer o caminho. Estávamos num bom ritmo quando Jay de repente parou no meio da trilha e falou. Meu celular. Caralho, desculpa, eu esqueci. Ele tinha esquecido o celular lá no mirante. Era onde estavam todas as fotos da viagem dele. Ele não podia simplesmente deixá-lo lá. Sei que é clichê, mas as fotos eram importantes para ele. Depois de uma discussão rápida, decidimos que Jay e Célia voltariam para buscar o celular, enquanto eu ficarei ali esperando. Minha ideia era avisar outros possíveis caminhantes sobre os leões da montanha e, principalmente, evitar que algum cachorro solto acabasse sendo atacado. Encontrei uma pedra à sombra e sentei para esperar. O tempo passou devagar. Célia e Jay já estavam fora por uns 50 minutos e foi quando ouvi um grito de novo. Dessa vez, mais perto. Eu me levantei imediatamente, sentindo o coração acelerar. Sabia que os leões não gritam enquanto caçam. Eles são silenciosos, mas o som, ainda assim, era perturbador. Fiquei de pé no meio da trilha, tentando olhar em todas as direções. A princípio, não vi nada, mas me senti observada. Foi então que vi algo parado pelo canto de olho e olhei na direção. No meio da trilha, alguns metros à frente, estava um homem. Ele estava completamente nu, sujo, magro. Ele simplesmente estava lá, parado, olhando diretamente para mim. Eu não vi passos. Ele estava imóvel, como se estivesse surgido do nada. Por um momento, pensei que ele fosse um caminhante perdido. Talvez estivesse fora da trilha há dias, desorientado. Mas então, senti. Algo estava errado. Mas o homem parecia, sei lá, é difícil explicar. Ele não se mexia, só me encarava. Eu estava em pânico, não sabia o que fazer e estava sozinha. Tentei perguntar se ele estava bem, mas ele não respondeu. Em vez disso, abriu a boca e gritou. Era o mesmo grito que ouvimos antes. O grito do leão da montanha. Meu sangue gelou. Ele não era humano, ele não podia ser humano. Eu comecei a gritar também, tomada pelo puro instinto. Então, ele simplesmente correu. Correu para a floresta rápido demais, desaparecendo entre as árvores. Fiquei ali, paralisada, em completo pânico até Célia e Jay voltarem. Achei que sair poderia ser pior. Contei o que aconteceu e todos concordamos que era melhor descer o mais rápido possível. Até hoje,
Não sei o que vi naquela trilha. Sally insiste que era algo inumano, um skinwalker talvez, algo que imitava um grito de um leão da montanha e estava nos observando o tempo todo. Não importa o que era, humano ou não, eu nunca mais vou olhar para aquelas trilhas do mesmo jeito. Já voltei no local algumas vezes, mas nunca mais o vi. E sempre que ouço um leão da montanha, meu coração fica acelerado, achando que pode ser aquela coisa de novo. E você? Acha que era só um homem perdido? Ou algo muito pior, tipo um skinwalker? Se você é novo no terror e nunca ouviu falar sobre os skinwalkers, ou já ouviu falar, mas não sabe direito o que é, basicamente são criaturas do folclore navarro, que podem se transformar em animais e imitar vozes humanas para enganar suas vítimas. Dizem que eram xamãs que se desviaram para o lado sombrio da magia e agora vagam por aí, observando e esperando. E só um aviso: tem quem diga que só de ouvir falar sobre eles, você pode atrair sua atenção. Então, fiquem ligados. Se quiseres mais histórias sobre os Skinwalkers, avise nos comentários e eu trago mais. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu adoraria te ver aqui de novo na próxima história. Vou deixar mais uma história para você ouvir, é só clicar aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Isso é tudo, pessoal. Valeu!